aí, pessoas! Olá, olá! Aqui quem tá falando sou eu, Luiz Andrade, chegando pro nosso segundo Atravessando Letras. Olha só que maravilha! E antes de qualquer coisa, gente, eu quero agradecer a vocês que curtiram, que comentaram, que compartilharam o vídeo. Todos os comentários foram muito bem-vindos. Obrigado a todo mundo que incentivou e que gostou do primeiro vídeo. Gostei muito de ter falado, de ter aberto os trabalhos aqui com Atravessando Letras com o Guarani do José de Alencar. E eu vou pedir para vocês aqui se inscreverem, marcarem as notificações, marcarem como gostei e comentarem aqui no vídeo. E sugestões sempre são bem-vindas, e também críticas no bom sentido são bem-vindas. E é isso aí. Quero ler coisas diferentes, quero ouvir dos gostos de vocês. E eu vou começar, eu tô com a ideia aqui de trazer também, aqui no Atravessando Letras, outras coisas além de livros. Até porque, pensando nessa ideia de letras, para você ter uma adaptação de imagem, um filme, uma série, existia um roteiro e foi composto por letras. Olha só, burlei a lei. Não que existisse uma, mas enfim, vamos lá, vamos direto ao ponto. Gente, que loucura. Eu vou falar aqui nesse segundo Atravessando Letras sobre o nosso querido Ciclo da Herança, porque afinal de contas Luiz Andrade não lê só clássicos. Ciclo da Herança, compostos pelos seguintes volumes, que são Eragon, Eldest, Brisingr e Herança. Gente, existe o lançamento do Murtagh, que é o volume 5º, e do livro de contos, que são pós o Ciclo da Herança. Eu não vou falar desses volumes porque eu li o livro de contos, mas eu não li o Murtagh. E de certa forma o Ciclo da Herança... Deus. O Ciclo da Herança, de certa forma, tem um ciclo fechado. Então eu vou ficar só no Ciclo da Herança. Gente, essa não foi a minha intenção. Quer dizer, um pouquinho, vai. Foi um pouquinho. Sobre isso. Então vamos lá. Ciclo da Herança, o que é isso? Pra quem não conhece, Ciclo da Herança é uma série de fantasia clássica. A gente vai chamar de alta fantasia. Então, nos moldes tolkienianos. Então vão ter elfos, homens, anãos, culturas diferentes, guerras, magia, urgaus, que são criaturas diferentes aqui, com chifres gigantescos e guerreiros muito fortes. Então a gente vai ter esse composto de culturas para além dos homens aqui nesse universo. E a primeira coisa que eu quero elogiar aqui no Ciclo da Herança é a magia. E o prólogo, que é a segunda coisa, porque a magia é muito bem explorada pelo Christopher Paolini, que é o autor. E a questão do prólogo, gente, é um dos melhores prólogos que eu já li na minha vida, onde ele consegue trazer... Inclusive quando você termina o 4º volume e relê o prólogo, você tem uma nuance de um algo. Então é um prólogo que está bem amarrado com o restante dos livros, assim, sabe? E é um prólogo que faz uma coisa que um bom prólogo deve fazer, que é dizer muito com pouco, atiçar a curiosidade. É um prólogo maravilhoso, é um prólogo que a gente vê aqui um espectro, que é o Durza. E a gente vê uma perseguição, e a gente vê um negócio que a gente não sabe direito o que é, mas é muito da hora. Tem explosão, tem encantamentos, e daí a gente é lançado pro livro em si, ou seja, pros capítulos em si, e a gente conhece o nosso protagonista principal, porque Eragon, porque Ciclo da Herança tem mais de um protagonista. A gente conhece o Eragon. Quem é o Eragon? Eragon, ele é um menino comum que a gente encontra em muitas fantasias. Ele é um menino que mora num vilarejo distante, um vilarejo que está isolado dos acontecimentos do resto do mundo. Ele é um menino que é pacato, vive ali com seu tio e com o seu primo. Ele é um menino comum, tem a sua história cercada de alguns mistérios, e ele tá caçando
e de repente ele ouve um estrondo na floresta, não entende o que rolou e de repente ele encontra um objeto misterioso, azulado, lindíssimo. Eu fico com pena do Eragon, inclusive, porque ele tava com uma flecha preparada para matar um cervo. Só que bem na hora explode tudo, ele ouve o barulho, os cervos correm e ele encontra essa pedra azul. E é uma pedra cercada de mistérios que o Eragon pega. A primeira ideia dele é vender, mas ele não consegue vender porque ninguém sabe direito o que é. E a galera tem medo de mexer com essa pedra porque se suspeita de que tem magia envolvida. E assim, gente, aqui a gente já vai tratar de algumas temáticas que essa série vai trazer que são bem importantes para o desdobramento. A primeira delas é a principal e uma das que eu mais gosto. Existe um império tirano aqui que governa com mãos de ferro e existe o imperador que é o Galbatorix. Ele é um personagem, e aqui o Christopher Paolini faz uma coisa muito legal, que é citar o Galbatorix através das falas de muitos personagens, e só vai se crescendo o mito diante desse personagem, essa coisa meio tirana e ameaçadora. E ele é um cavaleiro de dragão, e existem cavaleiros de dragões nesse universo, e a gente tem essa relação indireta com esse personagem que está muito longe, muito distante, e representa aqui uma ameaça profunda. O Galbatorix só é revelado no 4º volume de uma forma que eu achei bem feita. Bem feita. E como vocês podem perceber aqui, ele é uma série de fantasia que não traz nada de original, mas traz muito de interessante. E é isso que é legal. Às vezes um clichê, eu não tenho problema com clichê, mas um clichê bom mesmo é aquele clichê que é bem feito e é bem trabalhado, e aqui tudo é muito bem trabalhado. O Eragon, ele é um personagem que a gente vai se identificando com ele. Ao longo do primeiro livro a gente descobre que essa pedra azul, eu vou dar esse spoiler, é um ovo de dragão. E a gente tem encontro com a minha personagem preferida dessa série, sem dúvida nenhuma, que é a Saphira. Eu amo a Saphira, inclusive, cara, ela tem uma coisa que eu gosto. Primeiro, ela é azul, eu amo a cor azul. Segundo, ela muitas vezes coloca o Eragon no lugar dele, eu acho isso maravilhoso. E terceiro, ela é muito prática. E às vezes tem falas diretas e cirúrgicas, então isso é muito legal. E a gente vê aqui, depois que a Saphira nasce, tudo acontece. A gente tem um olhar assim, um panorama geral de como que é o cotidiano do Eragon, de como que é o vilarejo, e ele com essa pedra e tal, e convivendo com o tio e com o primo, até que o ovo eclode, daí as coisas começam a acontecer. Mas até então o livro não se torna parado. Eu gosto da escrita dele, que muitas vezes a escrita do Christopher Paolini vai parecer prolixa, mas não. A todo momento você está aprendendo alguma coisa junto com os personagens. Isso tem muito mais nos próximos volumes, porque o universo vai se expandindo para além desse lugar inicial. Então é um universo que não é pequeno, ele é um universo amplo que dá para se trabalhar muitas coisas, e a gente vai tendo a percepção da amplidão do mundo depois que o Eragon sai de casa. Porque acontece um fato, eu não vou falar muito o que acontece para vocês lerem, mas acontece um fato que o Eragon precisa sair do vilarejo com o Bronn, que é um contador de histórias que conhece muita coisa, muitos detalhes da história. E assim, gente, é um império tirano. Então ele parece ser um personagem que você pensa, opa, ele tá à margem de alguma forma, ele tem conhecimentos e ele conta histórias proibidas. O Bronn, ele é bem um personagem bem que tá ali querendo não fazer alguma coisa, mas ele representa aquele personagem que tem conhecimento profundo, meio rabugento, mas ali aquele rabugento, como é que eu vou explicar? É aquele rabugento que é por um bom motivo. E aos poucos você vai entendendo o que o Bronn é, para além de um contador de histórias. E eu acho muito legal que existe aqui
E daí é uma coisa que eu acho legal ressaltar, que é uma série infanto-juvenil, mas que vai tratar de temas que eu acho muito importantes. Vai falar de revolução, vai trazer representatividade de uma forma bem natural, muito natural, que você... Eu acho muito legal como acontece aqui essas questões. E é uma série de livros que começou a ser lançada ali acho que em 2004, não lembro exatamente, mas foi no começo dos anos 2000 ali. Na década de 2000 que foi lançado, começou a ser lançado. Então é muito legal a naturalização de algumas coisas. E enfim, a gente vai ter muita coisa acontecendo nesse primeiro volume. O Eragon que a gente encontra no começo do primeiro livro não é o mesmo Eragon que a gente deixa no final do primeiro livro. Ele sofreu muitas mudanças e o personagem cresce bastante no sentido de desenvolvimento. Se ele cresce no sentido de amadurecimento, daí é outra história. Mas em desenvolvimento existe algo aqui que traz. E daí a gente vai para Eudeste, que é o meu livro preferido da série, onde a gente tem, primeiro, que a gente tem a inserção de novos personagens protagonistas que vão ser o primo do Eragon, que é o Horan, que ele vai trazer também esse viés de um líder. Ele vai se tornar uma espécie de líder, assim, um negócio bem interessante também. Eu não vou trazer detalhes, mas ele é uma pedrinha que vai causar uma avalanche. Isso tá no livro. A gente tem a Nazoada, ou Nasoada, mas eu gosto de chamar de Nazoada, que é uma personagem incrível, que eu acho a jornada dela maravilhosa. Gosto muito dessa personagem. Ela vem como uma representação muito legal. Ela vem com essa ideia de... Como que eu falo isso sem dar spoiler? Ela tem uma influência muito grande nos acontecimentos. E é uma personagem que eu gosto muito. Então os pontos de vistas vão se dividir a partir do segundo livro entre a Nazoada, o Eragon e o Horan. E também a gente vai ter alguma pincelada lá no terceiro volume de ponto de vista da Saphira. Eu queria só um livro. Eu queria um livro do ponto de vista da Saphira. Juro pra vocês, a Saphira é um dragão, gente, com escamas azuis, e ela é maravilhosa. Ela é como todo dragão excelente tem que ser. Ela é bem soberba. Ela tem sabe aquela pessoa... Vamos pegar o arquétipo de leão aqui, que é aquela pessoa que gosta, ela se ama, e cara, ela é maravilhosa. Gente, eu amo a Saphira, queria um livro só com ela. Enfim, e ela e o Eragon vão desenvolvendo um vínculo muito interessante, muito profundo, através de... E não é só amizade, é um vínculo mesmo, de autoconhecimento, tanto os dois individualmente como em conjunto. É muito. E daí vem o trunfo dessa série. Christopher Paolini descreve muito bem esse aprofundamento da relação entre o Eragon e a Saphira. É muito bem desenvolvido. Os diálogos são maravilhosos, os aprofundamentos filosóficos, porque no segundo livro a gente tem o Eragon na jornada dele de querer entender melhor a magia, de entender melhor o funcionamento das regras do mundo no qual ele está inserido. E cara, é maravilhoso. Ele vai aprender isso com os elfos, e os elfos trazem falas soberbas e ao mesmo tempo profundas, por serem criaturas imortais que não morrem de forma natural. Então eles têm essa visão bem abrangente do todo. Não é metafísico, porque os elfos nesse universo eles não vão pro metafísico, mas é abrangente, é uma visão abrangente do todo. E é muito legal ouvir os elfos falando e ensinando coisas pro Eragon, um simples mortal que de repente se vê como um cavaleiro de dragão, e que se vê como
uma potencial salvação, já que os outros cavaleiros não existem mais. Então, depois de muito tempo, ele é o primeiro. A história toda é explicada no livro, eu não vou entrar em detalhes, mas é mais para atiçar a curiosidade de vocês. E a gente tem como eu disse, esse é o meu livro preferido, por causa que existe muita conversa sobre vários temas, sobre sociedade, sobre a questão de observação de mundo, sobre meditação, sobre física, até física, ele traz um jeito bem legal de colocar aqui no livro, sobre magia, e a magia que não é algo simples, é uma coisa muito interessante. Eu percebo aqui na escrita do Christopher Paolini ecos de Star Wars, mas também ecos de uma filosofia budista também, entre outras coisas. Então as discussões sobre história são tão profundos, e é isso que torna o Ciclo da Herança muito bom, porque as conversas sobre esse mundo vão se tornando tão naturais, e a gente, como leitor, no olhar do Eragon, que está aprendendo um monte de coisa nova, a gente se vê capturado para querer entender como que é o sistema histórico, o sistema político, social, intelectual, filosófico que existe nesse mundo. Então as culturas são muito bem desenvolvidas aqui também. Os elfos e os anões são muito diferentes, os anões são muito diferentes. E aqui nesse segundo volume a gente tem o Eragon se aprofundando em si, e a Saphira também se aprofundando em si, nesse treinamento que é muito intenso e muito profundo. E a gente vai para o terceiro volume, que é Brazinger, onde eu acho que é o volume mais prolixo dos quatro. O segundo também acho prolixo, mas o terceiro é muito. O narrador vai muito, descreve muito, mas eu não acho que torna cansativo, porque a gente vê o Eragon fazendo várias coisas aqui, a gente vê o Eragon trazer essa ideia pra gente que tá lendo ali na jornada dele. A gente vê ele tendo esse entendimento da amplidão de cultura e de castas, agora com os anãos. Os anões, eles têm aqui um sistema de cultura diferente dos elfos, e a gente tem um aprofundamento maior sobre essas castas, sobre esse processo até relacionado ao divino que os anões têm, e é muito legal, muito legal. Como eu disse, não é original, mas é extremamente bem estruturado. E aqui também a gente tem batalhas. A gente tem batalhas interessantes. A gente tem a magia sendo usada de formas bem legais também. No segundo volume isso acontece, mas acontece de forma muito didática, o que eu acho até mais interessante, eu digo assim de passagem, para mim que gosta de entrar nesse aprofundamento, e eu acho muito legal. Mas também existe a magia no uso prático, em como combate, entre outras coisas. E a gente vai... E nisso tudo, gente, tem o núcleo do Horan e o núcleo da Nazoada acontecendo. Eu não vou entrar em detalhes do que acontece com esses dois. Não porque eles são menos importantes. Eles são, pra mim, muito importantes junto com o Eragon. Mas, no que relaciona aos livros aqui... se eu começar a falar do Horan e se eu começar a falar da Nazoada, eu vou ter que dar spoilers, o que não vai acontecer com o Eragon. Eu posso falar aqui do Eragon sem dar tantos spoilers assim. Então a gente chega no quarto volume, que é a Herança, que traz aqui primeiro, acontecem algumas coisas interessantes, existe um plot twist bem legal. E existe a aparição do Galbatorix, que a gente ouviu falar desde o primeiro volume. E é muito bem feito. É muito bem feito. Você vai entendendo aos poucos, até que acontece uma tortura que o Galbatorix faz, que mano, é agoniante. É agoniante. Quem leu sabe do que eu tô falando. É horrível.
Mas é um personagem que é muito bem feito. O terceiro e o quarto volumes eu gosto de muitas coisas, mas eu já acho que tem coisas que deixam a desejar. O quarto volume tem coisas que acontecem que eu não gosto muito, assim, então ele não é tão satisfatório como eu pensei que fosse algumas coisas, mas não deixem de ler por causa disso, porque por outro lado tem coisas maravilhosas, paisagens incríveis de serem contempladas, muitas paisagens ricamente descritas, com uma delicadeza de escrita maravilhosa. E o quarto volume se encerra de uma forma interessante. Eu gosto do final do ciclo da herança, não gosto de algumas coisas antes do final, mas eu gosto do desfecho. E assim, eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouco do que é a essência de Ciclo da Herança, de quem é Eragon. E são livros bem grandes, mas vale a pena passar companhia com esses personagens tão maravilhosos, tão cativantes, tão recheados de... assim, como que eu posso explicar? Eles são personagens que trazem todo aquele arcabouço que quem lê fantasia conhece, mas é muito gostoso assim sentir a tridimensionalidade que a escrita do Christopher Paolini traz, no sentido de ambientação, no sentido de como funcionam os pensamentos desses personagens. E é isso. Eu vou pedir para vocês comentarem. Olha o carro de alguma coisa passando, gente, me desculpem. Eu vou pedir para vocês comentarem se leram Eragon, se leram o Ciclo da Herança como um todo, sem dar spoiler, mas podem comentar o que vocês acham. Se quiserem trazer indicações para mim, também podem me trazer, sempre são bem-vindas. E é isso, gente. Esse foi o Atravessando Letras de hoje. Atravessamos a saga Ciclo da Herança, e talvez eu devesse ter trazido um vídeo para cada livro. Talvez, quem sabe um dia eu releia e traga um diário de leitura aqui lendo. Enfim, se vocês gostarem da ideia, me avisem que eu faço, sem problema nenhum. É um prazer reler Ciclo da Herança. Tanto que eu falei com a minha amiga Juliana, eu fiquei acho que uns, sei lá, mais de 10 anos sem ler, com medo de voltar e não gostar tanto, porque a primeira vez que eu li foi, sei lá, eu era mais adolescente e tal. Mas eu li e gostei até mais de algumas coisas. Inclusive no quarto volume tem uma coisa que me chamou muito a atenção, que é uma conversa entre a Saphira e o Eragon. E fala sobre a questão do funcionamento das coisas, porque eles olham de uma forma muito cósmica para nossa Terra, e parece muito uma alegoria pro pouso à Lua, sabe? Porque fala sobre a questão do planeta como um círculo. Nesse universo, Eragon chega à conclusão que o planeta ele é redondo, e é muito legal a forma como isso é construído, porque é construído com uma delicadeza e tem muita poesia. As descrições de cenários do Christopher Paolini. Então é isso, gente. Se vocês quiserem, eu trago para vocês um diário de leitura do Ciclo da Herança. É isso. Vamos terminar aqui esse Atravessando Letras. Só relembrando para vocês, curtam, marquem como gostei. Aliás, ai, gente, é a segunda vez que eu tô fazendo isso. Compartilhem e marquem as notificações. E eu esqueci que eu vou ter que fazer mais uma coisinha aqui que eu tinha programado no Atravessando Letras. A gente já se encontra. Gente, vamos lá. Trazendo a ideia de um quadro que eu fazia num programa junto com o David e com a LG, que se chamava Indica Aí. Aqui nesse bloco eu vou trazer indicação de alguma coisa para além de livros ou além de séries, porque talvez eu traga séries aqui no Atravessando Letras, mas eu vou trazer indicações. E a primeira indicação que eu quero trazer para vocês hoje, gente, é de um álbum maravilhoso que eu tenho ouvido muito esses tempos. Eu gosto muito de música, eu gosto muito de ouvir álbuns completos, de imergir nas profundezas que
que um artista pode trazer através da música, através da construção de músicas que contam ou não contam uma história. Mas tem um álbum muito legal que eu tenho ouvido bastante frequentemente. Ele não é novo, mas eu acho que vale a pena indicar aqui, que é o Campos Neutrais do Vitor Ramil. O Vitor Ramil, ele é um músico do Rio Grande do Sul. A família Ramil produz muito. E aqui o Campos Neutrais traz composições bem interessantes. Eu gosto muito desse álbum. Ele tem um aspecto meio que dá uma alusão ao fim de tarde, um chimarrão, sabe aquela coisa. Quem mora aqui na região, quem mora em regiões mais frias, que tem aquelas tardes de inverno que se estendem preguiçosamente, e daí você pega uma xícara de chá ou de café, algum líquido quente, vai tomando enquanto o álbum vai tocando ali, sempre com violões bem colocados e com melodias bem viscerais e várias simbologias nas letras do Vitor Ramil. São letras muito incríveis, ele é um letrista maravilhoso. Então eu deixo para vocês como uma indicação o Campos Neutrais do Vitor Ramil. E se vocês gostaram dessa ideia de indicações e quiserem mais, podem avisar que eu mantenho aqui essa ideia, que eu estou tentando experimentar coisas novas e várias outras coisas eu vou trazer de experimentação para ver o que funciona e o que não funciona, ok? Mas é isso, depois dessa eu vou me despedir, até mais, até o próximo Atravessando Letras.